Bom dia. Apareceu. Eu estava preocupado. O que eu faria com a minha água sem meu lugarzinho aqui? Foi mágica, né? Ele não estava aqui não. Alguma coisa aconteceu. Já deu bom dia para a pessoa que está do seu lado? Sim ou não? Já deu Feliz Páscoa? Já deu ovo? O ovo tá caro, hein, gente? Tava, né? Parece que acabou, né? Graças a Deus. É tão bom quando você vai no mercado e não tem mais. Dá alegria. Não sei o que acontece. No início acho que mês passado, quando começou, né? Fui no mercado. Aí eu vi aquela estrutura de metal, né? Aí você sabe o que significa, né? Você fala, eita, não posso mais trazer menino no mercado por uns 40 dias, né? Porque é fria, irmãos. É fria. Quem tem filho aí sabe. Quero um ovo, pai. Eu falo, meu filho, com o dinheiro do ovo eu te compro 100 chocolates. É ou não? Sim? Aí ele fala o quê? Eu quero um ovo. Ô trem, hein? Mas a Páscoa não é isso, irmãos. A Páscoa é a lembrança da ressurreição de Jesus. Esse é o foco principal. Não é nem da gente falar a morte de Cristo e sua ressurreição. Eu acho que é só a ressurreição. Porque a morte ali pareceu que era o fim, mas não era o fim. Deus é bom em fazer coisas novas. Deus é bom em fazer coisas novas na sua vida. Você crê nisso? Amém por isso? Nessa semana eu passei a semana gravando uma série de vídeos sobre a última semana de Jesus. Foi uma palavra que eu ministrei no ano passado, na Páscoa aqui, né? E se você tiver curiosidade, vá lá no Instagram, Ensino da Verdade. É muito fácil, Ensino da Verdade. É um Instagram que eu criei para poder compartilhar estudo bíblico. E eu fiz cada dia lá um texto curto, um vídeo curto, rápido, sobre o que Jesus viveu desde domingo passado até chegar o domingo da sua ressurreição. Cada dia que ele foi preparando a si mesmo e os discípulos para a cruz. E depois o anjo que vem com a boa notícia, ele não está aqui. Ele ressuscitou, como ele havia dito que faria. Deus é bom em cumprir as suas promessas para com a gente. Então entra lá no Ensino da Verdade, segue. Amanhã também eu e o Erlon, que é esse que canta aqui, né, todo bonito, voltaremos com a nossa live. Vai ser feita lá também no Ensino da Verdade, às 7h15 da manhã. Uma forma de você começar a sua semana com louvor, uma palavra de Deus bem cedinho antes de você ir para o teu trabalho. E você também pode estar se perguntando, o que é isso aqui tudo? Quem chegou e pensou isso? Sim ou não? O que é esse tanto de meio que está acontecendo aqui? Depois da palavra o pastor Moisés vai explicar, porque nós teremos um momento hoje à noite relacionado à Páscoa, onde será utilizado todas essas coisas. Mas vamos para a nossa palavra. Quem está animado pela palavra de hoje aí? Amém? Você crê que Deus vai falar com você? Sim? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, fale conosco, fale dos nossos corações, ministra a palavra do Senhor, o alimento que nós precisamos, nesse dia tão especial, onde a gente lembra de Ti, nós lembramos da Tua vitória, Senhor, contra a cruz, contra a morte, contra o inferno, contra o pecado, e nós celebramos o fato de que o Senhor ressuscitou, e o Senhor vive, o Senhor reina, e o Senhor está com a gente todos os dias de nossas vidas. Fale aos nossos corações, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então vamos para a nossa mensagem de Páscoa 2023. Eu quero falar com vocês hoje sobre uma transição que existe. Eu gosto bastante disso, porque eu acho que Deus trabalha muito com a gente dessa forma. Uma transição entre aonde eu estou, aonde nós estamos hoje, como nós estamos vivendo, e a promessa se concretizar na nossa vida. Existe um tempo que a gente vive. E da mesma forma eu quero utilizar 2 dos últimos dias de Jesus, o sábado e o domingo, porque existe uma transição aqui do silêncio. Na sexta-feira Jesus morre crucificado, e no sábado acontece um silêncio. Você pode imaginar que o que aconteceu sábado? Nada, mas tem alguma coisa acontecendo aí, porque a gente continua existindo nesses tempos. Então eu tenho também uma transição do silêncio para a euforia de um novo início, aonde Jesus ressuscita e aparece aos seus discípulos.
Então quero que você foque nessa manhã na palavra promessa. Você crê que você tem uma promessa em Deus para a sua vida? Você crê nisso? Porque promessa é o compromisso de se fazer alguma coisa. É quando você diz para alguém que você vai fazer algo, que você está prometendo. Aquele que promete algo quer dizer que está comprometido com aquilo. E eu quero que você traga isso para você, Deus falando com você. Deus, Ele está comprometido com a sua vida, comprometido com a promessa que Ele te deu. Então a promessa é entendida enquanto um voto ou uma declaração feita a outra parte, registra a intenção futura de se cumprir o que foi prometido. Então eu tenho que, se estamos em uma transição, estamos todos na espera. Todos nós que cremos em Cristo Jesus estamos na espera. Como assim? Em João 14:3, Jesus, ao começar a dizer para os seus discípulos essas questões de que Ele iria embora, Ele iria para a cruz, Ele iria morrer, Ele ressuscitaria, Ele diz, se eu for e lhes preparar lugar, porque Jesus estava querendo dizer para nós, seus discípulos, que a gente não ficaria sozinho sem Ele. Não existiria um fim de um relacionamento que Jesus Ele iniciou na terra. Você compreende isso? No coração dos discípulos, em um momento existiu um pouco de apreensão entre o que o Senhor começou a ter com a gente aqui, um relacionamento, vai ter fim. Jesus falou, não, se eu for embora e preparar para vocês lugar, eu voltarei. Isso aqui é uma promessa, irmãos. Então estamos todos nós nessa espera. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E ele disse ainda, no mesmo capítulo, João 14, no 26, ele fala, olha, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que lhes disse. É mais uma promessa. Eu vou, e enquanto esse tempo, o Espírito Santo de Deus estará com vocês, para confirmar diariamente essa promessa de que eu estou com vocês. E ele diz, vai fazer com que vocês lembrem de tudo que lhes disse, das palavras maravilhosas de vida eterna que Cristo disse a nós. E eu deixo-lhes a minha paz, eu não dou a minha paz igual o mundo dá. Não perturbe seu coração, não tenha medo, vocês me ouviram. Eu vou, mas eu volto para vocês. Nós estamos nessa transição, na espera da volta de Cristo. Você anseia pela volta de Cristo? Amém por isso? Então nós estamos nessa transição. E é interessante que, enquanto a transição vai acontecendo, ainda chega outro momento, né? Jesus ele volta, ele passa 40 dias com os seus discípulos, e aí ele é levado aos céus, e acontece um episódio interessante quando isso acontece. Está em Atos 1:11, aparece lá um anjo e diz, ei, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma. Ele está querendo que a promessa de Jesus permaneça na tua mente. A promessa significa algo que vai se cumprir, irmãos. Então, Jesus está subindo, mas Ele vai voltar. É novamente mais forçar em nós essa memória da promessa. Então a gente tem ela. Jesus ele foi, mas Ele vai voltar para nos buscar. Agora, enquanto isso não acontece, nós estamos aqui. Estamos todos aqui na terra vivendo. Sim ou não? Tem alguém morto? Não? Todo mundo vivo? Glória a Deus por isso, hein? Estamos todos aqui, estamos entre a promessa e o lugar onde ela se concretiza. Irmãos, isso é o que acontece no nosso dia todos os dias, entre aquilo que a gente espera que aconteça e ainda não aconteceu. E é interessante isso, porque Deus ele sempre libera para nós uma promessa, mas pode ser que esse tempo ainda não chegou. Frequentemente é assim. Nós estamos vivendo, recebendo uma promessa, tendo recebido uma promessa de Cristo, mas ainda a promessa não realizou. A gente tem esse tempo de transição, e enquanto a gente vive isso, nós temos muito trabalho. É assim na terra. E um trabalho em especial que foi comissionado: vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus não nos deixou à toa no tempo em que Ele disse, ei, eu vou preparar para vocês lugar,
e eu vou voltar para buscá-los, mas não, enquanto isso, trabalhe. Enquanto isso, tem algo para vocês fazerem, enquanto a promessa não se concretiza. Existe esse tempo na nossa vida, e é sobre essa transição que eu quero falar, entre aonde eu estou hoje e a promessa. Porque, irmãos, tem hora que esse caminho é longo, sim ou não? Ou tem hora que é longo. E existiu isso aqui com Jesus também. Existiu isso com Jesus nos seus últimos dias na terra, até a sua ressurreição, que era uma promessa. Veja como Jesus foi trabalhando essa questão. Lucas 9, 22 diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e, olha, existe algo no meio do caminho, mas existe a promessa: ressuscite no terceiro dia. Depois ele fala para os discípulos: estamos subindo para Jerusalém, e ele repete: o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes, aos mestres da lei. Vai acontecer isso, eles condenarão a mim à morte e entregarão a mim aos gentios para que seja zombado, açoitado e crucifique. Mas, fala comigo, fala, mas no terceiro dia ressuscitará. Jesus o tempo inteiro está falando sobre essa questão da transição. Existem coisas que a gente tem que fazer e existe a promessa. Acontece que se a promessa às vezes demora a acontecer na nossa vida, você desanima. Você para no meio do caminho. A sua resiliência está pouca, cara. Está pequeno, você está sucumbindo, e não é assim, irmãos. Existe o aonde eu estou agora, para todos nós. O que eu vivo hoje entre a palavra recebida, que é a palavra liberada, e a sua realização. Eu preciso que vocês entendam isso, porque a sua vida com Cristo é assim. Quando Deus fala para Josué: Josué, eu já te entreguei Jericó. Eu amo esse versículo, esse texto. Porque existe um processo para todos nós na vida. Eu perguntei no início: você crê que você tem uma promessa do Senhor? O que vocês responderam? Sim. A sua promessa já realizou-se completamente na sua vida? Muita coisa para mim já realizou. Promessas de Deus para minha vida. Quando era meu sonho, eu quero casar, e eu orei a Deus por uma mulher, pela minha esposa, e Deus me deu, a promessa se concretizou. Enquanto isso, muita coisa aconteceu ao longo do caminho. Tempo ruim, de ficar sozinho, de encontrar a pessoa errada, mas se realizou. Mas tem outras promessas que demoram, e Deus fala para Josué: eu já te entreguei. Josué, olha, está lá Jericó, a grandona. Na tua vida, vão ter coisas que vão ser como Jesus, irmãos. Presta atenção, olha para mim. Eu vou ressuscitar. Existe promessa mais maravilhosa que essa? Não existe. Mas o que eu vou ter que fazer? Cara, vai ter um tempo aqui na minha vida de muito trabalho. Vai ser difícil. Eu vou ter que ir para Jerusalém. Eu vou ser entregue na mão dos homens. Eles vão me açoitar. Eles vão me bater. E eles vão me levar para a cruz. É o tempo da transição entre a palavra recebida e a sua concretização. Existe esse tempo para todos nós. E Jesus, ele é maravilhoso nisso aqui. Ele para a gente é o nosso exemplo de não se esmoreça. Ele é o nosso exemplo de que todas as vezes em que ele fala sobre os seus últimos dias, é nítido o seu compromisso com a promessa. Ele tinha uma certeza 100% de fé. Eu estou vivendo hoje, está difícil, olha o tanto de coisa que está acontecendo, até mesmo os homens estão me fazendo mal, mas eu tenho uma promessa de Deus: no terceiro dia eu vou ressuscitar. Vocês entendem que você tem que viver com isso dentro de você? Com essa fé, essa certeza? Jesus sempre que falava: eu vou, mas eu vou ressuscitar. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, meu filho, mas fique firme na promessa do teu Deus, não abra mão. Continue como Jesus. Vai acontecer coisas ruins? Infelizmente, tem hora que acontece, mas, fala comigo, fala, mas eu tenho uma promessa do meu Deus. É isso que Jesus nos ensina. Eu vou ressuscitar no terceiro dia. Então, se você tem, irmãos, uma palavra do Senhor, uma promessa do Senhor para a sua vida, entenda isso aqui. Hebreus 10, 35, 36 fala: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm.
não abra mão da fé, não abra mão dessa certeza. Ela vai ser ricamente recompensada e vocês precisam perseverar. Poxa, qual que é o nosso maior exemplo? Se não Cristo. Perseverando na última semana, vou ao templo, prega a mensagem. Volta ao templo, limpa o templo. Entra em Jerusalém, eles me levantam como rei, Hosana nas alturas, mas não, espera um momentinho, eu não vim ainda para isso. Jesus no Getsemane, chorando, triste, com grande angústia, Deus, se for possível, afasta de mim. Ele estava lutando no meio do caminho, irmãos. Ele era homem como nós, não é fácil o processo. Mas se eu não abrir mão da confiança, e é isso que Jesus tinha, a fé 100% de que ele podia morrer, mas o Pai o ressuscitaria ao terceiro dia. É isso que nós temos que ter no nosso dia a dia. Pode estar difícil o que for, mas eu sei quem luta por mim. Pode estar difícil do jeito que for, mas eu sei quem falou que estaria comigo até o fim dos tempos. E o nome dele é Jesus Cristo, e não existe nome maior nessa terra. É a promessa. E o autor de Hebreus fala isso. Vocês precisam perseverar. É lutar, irmãos. É ficar firme, é ser constante. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então, se eu tenho dentro de mim essa fé, essa certeza, eu não vou esmorecer. Eu entendo que existe um período grande de transição. Pode ser que demore muito, mas eu creio na promessa do meu Deus, que ela vai se realizar na minha vida. É isso que está dentro de mim. Isso tem que te motivar. E aí, o mesmo autor de Hebreus fala, Hebreus 10:37, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá o quê? Pela fé. Você viverá pelo quê, irmãos? Pela fé. Fala com força, fala fé. E se retroceder, no meio do caminho, no meio daquilo que é difícil, no meio daquilo que a gente é tentado a agir como criança, e berrando, e desistindo, e chorando, e esperneando, não. Eu estou sendo fortalecido no meu Deus dia a dia, para lidar com o meu processo mesmo difícil. Porque a palavra de Deus fala, se retroceder, não me agradarei dele, e eu quero que Deus olhe na minha cara, e dê para mim um sorriso, e fale, servo bom e fiel, muito bem meu filho, venha, entre no gosto do seu Senhor, venha, vamos reinar juntos, venha, receba a promessa. Eu não sou daqueles que retrocedem, o texto fala isso, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, se você tem uma palavra do Senhor para a tua vida, deixa eu te dizer algo, ela acontecerá. Ela acontecerá, irmãos. Porque se o meu Senhor acreditou nisso, se eu sou seu seguidor, eu acredito também. Eu acredito no poder do meu Deus. Então eu quero focar nessa transição. Entre aonde estamos, pense na sua existência, pense aonde você está hoje. Todos os teus sonhos e promessas em relação ao futuro, e você caminhando, mas no meio do caminho, a gente pode ter momentos de altos e baixos. No meio do caminho, a gente pode ter momentos de confiança e de dúvida. Momentos de alegria e tristeza, faz parte do caminho encontrar percalços. Mas também viver confiante de que nós alcançaremos a promessa. Irmãos, é uma luta diária, é algo dentro de você que você tem que colocar a tua alma. No Salmo 116, que o pastor Moisés leu aqui, fala justamente isso, alma, volta ao teu descanso. Quem tem que controlar você é o Espírito. Momentos de tristeza, eu estou triste, você pode ficar triste, irmão, você pode sentir tristeza, mas não fica lá muito tempo. Negativo, eu não aceito essa tristeza, eu repreendo ela no nome de Jesus. A alegria do Senhor é minha força, Deus me encha de alegria. Momentos de dificuldade, sim, nós passaremos por momentos de dificuldade, mas espera um momento. O meu Deus, Ele é o Deus da provisão, Ele é o Jeová Jireh, Ele vai trazer para mim aquilo que eu preciso. Eu estou passando por momentos de baixa. Essa semana eu senti tanta coisa ruim, senti todos os sintomas do mundo. Eu senti uma dor de cabeça, com uma dor no olho, que eu não conseguia olhar para o lado. Eu falei, Jesus, misericórdia disso aqui. Mas eu falei, eu não aceito esse negócio, não. O meu Deus é o Jeová Rafá. Ele é Deus que cura, Ele é Deus que sara. E eu quero a tua cura 100%, Senhor. E aqui estou eu, 100% recuperado. Irmãos, passe por momentos de baixa, mas não fique lá. Porque o teu Deus é o Deus que te tira desses momentos. É transição.
vai acontecer, mas não fique lá. Você não foi feito para ficar para baixo. Você nasceu para ficar em cima, irmãos. É onde o nosso Deus habita. Então, a gente precisa entender que eu tenho que viver confiante. Jesus era essa pessoa cheia de confiança. Vai acontecer isso comigo, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. É isso que a gente tem que ter para alcançar a promessa que Deus tem para nós, o que é exclusivo nosso. Então, o que a gente vive na verdade, irmãos, é esse espaço entre a promessa e onde ela se concretiza. Só que, pastor, tem hora que demora muito tempo. Irmãos, o tempo não é nosso para saber, o tempo é de Deus. O que você tem que saber é o seguinte: se eu receber, ela vai se cumprir. Enquanto isso, eu vou louvar o meu Deus todos os dias. Eu vou procurar dentro de mim estar bem todos os dias. Eu vou procurar dentro de mim resolver meus problemas com Deus. Não é esperando que homens apareçam para solucionar meu problema, não. Por quê? Porque você tem aquele que tem todo o poder para solucionar todas as coisas, irmãos. Disponível, olha os Salmos que foi lido aqui, 116. Eu clamei ao meu Deus, e Ele o quê? Me ouviu. Ele me deu socorro. Se você abrir a tua boca e orar ao teu Deus, Ele vai te ouvir e Ele vai te socorrer. Então, no meio do processo, eu vou ficar desesperado, não. No meio do processo eu vou ficar triste, não. No meio do processo você vai se alegrar no teu Deus enquanto a promessa não chega, porque se Ele disse, Ele é fiel para cumprir. Então levante-se aonde você está, revigore as tuas forças no Senhor e dê um brado de vitória ao teu Deus. Louvado seja o teu nome, meu Senhor. Eu te amo e eu estou firme aqui aonde eu estou. Aonde que eu estou? No meu processo. Enquanto eu estou no meu processo, Ele está trabalhando em mim, Ele está me aperfeiçoando, Ele está fazendo eu crescer. E isso é maravilhoso, irmãos, maravilhoso. Um dia antes do grande dia da ressurreição de Jesus, entre esse espaço da promessa e o que acontece, eu quero considerar o sábado. Porque o sábado é significante, como eu disse. Eu estudei sobre isso e eu vi, Jesus fez uma coisa todos os dias da última semana. Foram coisas significantes que Ele fez. Mas no sábado, você pode olhar e perguntar o que aconteceu no sábado. Você pode pensar assim, nada. Mas, irmãos, o sábado é como o dia em que a gente continua existindo. O sábado é a quantidade de dias que nós estamos aqui. São os dias que muitas vezes você pode achar e considerar que nada aconteceu. Porque tem dias que é assim, você fala, mas o que aconteceu essa semana? O que aconteceu nesse dia? O que aconteceu nesse mês? Passou, eu não vi. Nós já estamos em abril, caminhando para maio. A gente continua vivendo, irmãos. Só que eu preciso entender que eu tenho que saber viver da melhor maneira possível, lidar melhor com o tempo que leva entre eu receber a promessa e ela se cumprir na minha vida. Porque quantas vezes a gente não pede para Deus apressar esse processo? A gente brada em alta voz que já demorou demais. Eu não estou aguentando mais não, já demorou demais. O que é que o Senhor está fazendo? Mas novamente, e se onde você está é justamente onde Deus quer que você esteja? Irmãos, eu quero que a gente caminhe num processo de amadurecimento e crescimento espiritual. A gente ter um coração e uma mente mais em Deus do que em nós mesmos, do que nas questões humanas imediatistas. Não é assim que a gente foi chamado para viver. Tudo no Novo Testamento envolve adquirir uma nova mente, uma nova forma de pensar, de termos a mente de Cristo, de pensarmos as coisas de maneira diferente, de lidarmos melhor com o tempo. Por quê? Porque Deus está fora do tempo, Ele faz todas as coisas de acordo com o seu processo, e o seu processo é perfeito. Ele vai fazer acontecer na nossa vida quando? Mas eu gosto muito de entender isso, imaginando um outro cenário, saindo de mim um pouco, e olhando para Deus quando eu brado em alta voz que está demorando demais, e eu vejo que Deus fala para a gente dessa seguinte forma, eu falo assim, meu filho, eu estou pronto. Presta atenção nisso, muda a sua perspectiva. Em relação a não está acontecendo, está demorando demais, Deus fala para você assim, eu estou pronto. Mas você não cresceu o suficiente para receber aquilo que eu quero te dar. É por isso que eu estou cada vez mais buscando entender em Deus essa questão de conhecimento, de sabedoria, de inteligência espiritual e de ter uma mente de Cristo. Eu preciso reagir melhor para que esse tempo seja abreviado. Eu preciso lidar melhor com o meu dia a dia.
Eu preciso controlar melhor as minhas emoções, que são essas dos altos e baixos, da oscilação de humor, que me leva a pecar, que me leva a atrasar o projeto de Deus para a minha vida. Eu preciso saber melhor lidar com isso, porque eu preciso entregar as minhas ansiedades a Ele. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Do que eu ficar agarrando em mim todas essas ansiedades que me afetam, que me dá doenças, problemas, insônia e tantas outras coisas. Bom, eu vejo que Jesus não tinha isso no momento em que a Bíblia fala que Jesus teve um momento desse, que foi no Getsêmani. Vocês percebem como Jesus resolveu rápido isso? Ele falou, vamos orar. Ele falou para os 3, fiquem em oração, ore comigo, eu vou ali, eu não estou bem. Irmãos, entendam isso, Jesus humano falando, eu não estou bem. Ele não estava bem não, irmão, você acha que é fácil sustentar todo o peso que ele estava sentindo? Passar por tudo que Ele passou por nós, mesmo com a certeza da promessa de que eu posso morrer e eu vou ser ressuscitado, mas em um momento Ele falou assim, eu não sei, isso aqui é difícil. E Ele, com toda aquela ansiedade de tudo aquilo que estava para acontecer, de ser levado preso, de apanhar, Ele sabia que isso aconteceria com Ele havia dito antes, de ser cuspido no rosto, e Ele com toda a ansiedade diante de Deus, e falando, Pai, porque é na presença do nosso Pai que a gente tem que resolver nossas coisas, irmãos. Se for possível, muda esse cenário. Vamos tentar resolver isso de outra forma. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E ele levanta, e ele volta. E ele sente que não passou ainda, está difícil, está pesado. Ele encontra os seus discípulos dormindo e fala, cara, fica comigo aí porque eu preciso de ajuda. E ele volta para o Pai. Mas finalmente, ele levanta de sua oração com o Pai, e ele está bem resolvido por dentro. E ele fala, ok, eu estou pronto para tudo que eu vou enfrentar. A gente precisa aprender a lidar melhor com os nossos sentimentos, para a gente estar pronto com tudo o que a gente vai enfrentar. É só com o Espírito Santo de Deus em nós. Enquanto a gente espera, irmãos, é tempo de trabalho. A gente deve fortalecer o nosso espírito no entendimento de que não importa quanto tempo demorará para a promessa se cumprir, esse não é o caso. O importante aqui é que você disse que você seguiria Jesus quando você o aceitou como seu Senhor e Salvador. Logo, quem o aceitou com todo o seu coração não volta atrás. O autor de Hebreus disse, nós não somos daqueles que retrocedem. Ele estava falando sobre a espera da promessa. Ele estava falando sobre essa vida. Não desmotivar, não esmorecer, não ficar para baixo, não deixar com que as coisas que nos acontecem nos afetem. Não, nós não somos daqueles que retrocedem. Se for necessário, faça como Jesus, vá e ore ao Pai 3 vezes, que seja o caso. Mas levante-se, meu irmão, fortaleça no Senhor e na força do seu poder, e continue a tua caminhada e o teu processo, até que a promessa se cumpra. Ela vai se cumprir. Você precisa entender e saber que Ele é fiel. Se Deus disse, irmãos, Ele vai cumprir. Eu creio nas promessas de Deus para a minha vida. Eu creio que eu não estou andando em ciclos. Eu creio que não está acontecendo as coisas aleatórias. Eu creio nisso. Eu creio no processo. Por quê? Porque eu entreguei minha vida a Ele. Foi uma decisão que eu fiz. E se foi uma decisão que eu fiz, eu vivo de acordo com essa decisão. Eu não sou dos que retrocedem. É assim que é caminhar com Cristo. E além de tudo, eu me lembro de Romanos 8, 28, que ele fala, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, ao longo do caminho, Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Acima de tudo é isso. E é importante você trazer isso para Jesus. Poxa, pastor, mas Deus estava preparando todas as coisas para o bem também de Cristo, de Jesus que passou por tudo o que Ele passou. Bom, vocês lembram o que aconteceu depois? Do silêncio à euforia ao novo início. A expectativa que temos que ter em Deus é que a qualquer momento algo novo está para acontecer. Essa é a vida do cristão. Nós estamos no sábado e você poderia olhar e falar, está tudo ruim.
Você pensa na sua vida e cai no erro de olhar somente para os seus problemas. Bom, Jesus morreu, e agora? Você olha para a sua vida e fala: nossa, olha o tamanho desse problema, e agora? Nossa, olha como está esse ano, que ano estranho, e agora? Não, e agora? O que acontece entre a promessa liberada e o seu cumprimento? O que acontece nesse tempo de espera? Mas eu me lembro que Deus, Ele é o Deus da esperança, e eu devo olhar para o meu dia a dia com esperança do que o amanhã trará. Irmãos, eu vivo dessa forma. Está ruim hoje? Eu espero. Diante de Deus, estou falando para vocês como eu vivo. Está ruim hoje? Eu espero. Em outras palavras, eu meio que, tá bom, esse dia já foi. Eu falo, ok. A palavra do Senhor fala: cabe ao dia seu próprio mal. Está ruim, o que eu vou fazer hoje? Eu vou orar, e ok. Mas a minha vida não acaba hoje? Existe mais um dia chegando para mim pela manhã? O que a palavra de Deus me ensina é: vida nova está chegando pela manhã. A ressurreição de Cristo é isso, o poder de Cristo liberado para nós é esse. Pode ser que hoje está tudo silencioso, pode ser que hoje está tudo ruim, pode ser que hoje você não está entendendo nada, o Jesus que estava aqui não está mais, mas vida nova está chegando pela manhã. É assim que a gente tem que viver, com esperança no nosso Deus, pelo que amanhã trará a nós, irmãos. Não é porque hoje está ruim que a vida é desse jeito, não. Eu olho para trás e eu lembro de tanta coisa boa que Deus já me fez. Eu posso estar passando por um dia ruim, mas o meu amanhã será melhor em nome de Jesus. É uma vida de cristão, é uma vida de cristão. Jesus havia sido preso, espancado, crucificado, sepultado na sexta. Mas o sábado da ressurreição não é apenas mais um dia de descanso, não é mais um Shabá. Não, irmãos. O entendimento que a gente tem que ter como cristãos é que basta o dia seu próprio mal, como eu disse. Tem dias bons e dias maus, é inerente à vida. Mas eu vivo na esperança que existe em Cristo Jesus. E eu lembro do que o profeta Jeremias escreveu. Peraí, ele começa dessa forma, ele fala assim, todavia, ele fala, peraí. Sabe, tem hora que você precisa falar isso para você. Está ruim, está difícil, não, peraí. Porque senão Satanás vai te deixar entrar numa onda, sabe, num caminho terrível, escuro, de depressão, de tristeza, de angústia. Aonde você vai olhar para você hoje e falar, não tem mais como? Tem como sim no nome de Jesus, irmãos. Não, peraí. Fala comigo, fala, peraí. Quando bater essas coisas, você fala, peraí. Eu lembro também do que pode me dar esperança. Eu não vou deixar minha mente ficar só povoada por essas coisas agora que estão me dando angústia, que estão me dando tristeza, que estão me dando preocupação, que estão me dando ansiedade. Não, peraí. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. A gente vive no meio dessa problemática toda, dessa coisa difícil, pesada, mas nós continuamos existindo, porque Cristo nos sustenta todos os dias. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Ele tem misericórdia disponível para nós todo o tempo. E elas renovam-se a cada manhã. Aconteceu algo, peraí. E eu vou dormir bem, no nome de Jesus. Eu vou citar Salmo 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. E eu vou acordar de manhã, e eu vou abrir meus olhos, e as misericórdias do meu Deus vão ter se renovado sobre a minha vida, e Ele me deu mais um dia para viver, e eu vou te falar uma coisa, esse dia será sensacional. Por quê, pastor? Porque Deus me fez acordar nesse dia, simplesmente por isso. Ah, mas ontem foi ruim, não tem problema. Ontem passou, meu filho, fecha a porta do teu passado. Espera em Deus com grande expectativa pelo que Ele trará para a tua vida. Porque Ele trará, grande a fidelidade do meu Deus. Uma coisa nova está vindo para você, sempre, a cada manhã. Essa é a vida do cristão. Está ruim hoje, não tem problema não. Eu creio no que Deus está trazendo para a minha vida. É nessa expectativa que eu vivo, irmãos. É assim que um cristão tem que viver. O domingo estava surgindo, como surgiu hoje. Faça uma reflexão, tenta pensar como foi essa última semana. O que estava no coração de todo mundo ali que viu os milagres de Jesus? Que viu a pessoa que Jesus havia se tornado dentro do ministério dele? Jesus havia sido reconhecido quando ele entra em Jerusalém ali, e hosana nas alturas, e é o Filho de Deus, bendito que vem em nome do Senhor. O povo já estava reconhecendo ele. Imagina o que estava acontecendo no coração dessas pessoas. O que estava acontecendo no coração dos discípulos ali, e de repente Jesus morre.
entra um silêncio, entra esse tempo de transição entre a promessa e ela se concretizar na nossa vida. Os discípulos deviam estar desesperados, queridos. Mas o domingo estava surgindo. É isso que você tem que entender. Sempre está surgindo algo novo de Deus para você. Sempre. Deus, Ele é um Deus de começo. Deus, Ele é um Deus de esperança. Deus, Ele é um Deus de início. Deus, Ele é um Deus de bondade infinita, sem fim para o seu povo. Ele deseja abençoar a sua vida. Então o domingo estava surgindo. E com ele passaria a existir uma nova ordem de criação e vida. Tudo. Quando você acha que nada está acontecendo na tua vida, Deus, Ele continua agindo. E Ele está fazendo tudo ficar perfeito para você. Jesus estava lá. E todo mundo achando que acabou. Não. Tudo estava sendo feito novo em Cristo Jesus. E o domingo estava surgindo. Talvez você se identifique com essas emoções que estavam no coração deles. Está difícil na minha vida. Eu não sei o que está acontecendo. Eu estou com dúvidas. Eu estou com medo. Eu estou angustiado. Eu não sei o que vai acontecer. O tão Messias esperado chegou e foi crucificado. Imagina as esperanças e sonhos despedaçados quando nasceu o sol do sábado. Quando você pensa que na tua vida é o fim, quando nasce um dia e você não se atenta nas misericórdias de Deus, mas você se atenta naquilo que Satanás está colocando no teu coração, é somente mais um dia na sua vida. Nada vai mudar, nada vai acontecer. Olha aí que vida ruim, não, irmãos. O sábado pode ter aparentado isso, mas não. Deus está fazendo algo precioso para todos nós. Coração dos discípulos daquele jeito, mal sabiam eles que nova vida estava chegando pela manhã. E queria dizer a mesma promessa que existe para a gente hoje. E se tem uma coisa que eu aprendi se é uma promessa de Deus, agarre-se a ela. O sábado pode não ser como você esperava, pode não ser como você esperava ainda esse tempo que você está vivendo. O tempo da transição. Transição entre aonde você está e a promessa se cumprindo. Existe um tempo. Mas vida nova está chegando pela manhã. O cristão vive com esperança, irmãos, uma esperança constante em Cristo Jesus. É uma grande expectativa em Deus. Então, alma, descansa. Descansa no Senhor. Afinal, o Filho está ressuscitando amanhã. É isso que a gente tem que lembrar. Transição, não se desespere. Porque o domingo sempre chega. E o domingo chegou, queridos. É um domingo como o domingo que a gente está hoje. E a gente chega no dia mais maravilhoso, que é o domingo de Páscoa. O ápice da vida de Cristo. A sua ressurreição, a vitória sobre o pecado, sobre o inferno, sobre a morte, sobre tudo de ruim que existe. Quando eu leio sobre o domingo da Semana Santa, eu celebro a vitória de Jesus. E eu tenho que, Mateus 28:6, a maior destaque. Olha esse versículo na Bíblia, irmãos, no meio da tribulação, no meio da angústia no coração dos discípulos, no meio da dúvida das Marias que estavam indo ao túmulo para, sei lá, o que elas queriam. Vamos ungir o corpo, tá, mas é difícil, quem vai rolar a pedra? E Jesus morreu, e o que está acontecendo? E aí vem Mateus 28:6, e um anjo fala assim: Ele não está aqui. Por quê? Porque não funciona assim com a nossa vida. Você não decreta o fim para você. Satanás não decreta o fim para você. Deus, Ele tem sempre uma nova vida para todos nós, irmãos. Chegaram lá, podia estar com o coração despedaçado no pior dia, mas fica a mensagem e ela ressoa até hoje. Ele não está aqui. Satanás vem falar. O que você vai falar para ele? Espera aí, meu filho. O meu Senhor vive, Ele ressuscitou, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, Ele é o Deus Todo-Poderoso, sai daqui. O anjo falou, Ele não está aqui. E queridos, lembra da transição? Da promessa declarada, até a promessa, quando ela se concretiza? Veja o que o anjo disse. Ele ressuscitou dos mortos, exatamente como disse que aconteceria. Ele fez isso. O nosso Deus não tem medo de fazer o que Ele disse que faria. Se Ele falou para a tua vida, Ele vai cumprir.
vocês estão muito para baixo. Vocês estão down na transição, irmãos. Ele não está aqui como ele disse que faria. Se Deus disse algo sobre você, sobre a sua vida, a sua família, a sua casa, a sua história, confia no teu Deus, porque Ele vai fazer isso se cumprir, irmãos. Não fique para baixo na transição. Se a promessa foi liberada, a promessa vai se cumprir. O sábado existe, mas o domingo sempre chega. O domingo sempre chega, Ele é fiel, Ele cumpre as suas palavras, irmãos. Que coisa maravilhosa para você lembrar quando você estiver down. Quando você estiver para baixo aí, nessas questões humanas, e não sei, não quero, e não tenho, e dúvida, e não. O meu Deus ressuscitou, e Ele tem todo o poder sobre todas as coisas que existem, no céu, na terra e embaixo da terra. Cara, é isso que tem que queimar em nós, irmãos, como cristãos. Nós não somos qualquer um. Nós não somos qualquer um. Em Mateus 17, 22, para a gente caminhar para o final. Um dia os discípulos estavam se reunindo na Galileia e Jesus falou para eles: olha, o Filho do Homem vai ser entregue. É o meu processo. Eles vão matá-lo. Mas 3 dias depois ele será ressuscitado. Eu tenho por mim que os discípulos eles não acreditaram nisso. E chega Mateus 28, que é o final do livro de Mateus, e fala da ressurreição de Jesus. Depois do sábado, irmãos, depois da transição, no domingo bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus, mas não procurem Jesus na sua maneira humana. Não. Eu sei que vocês procuram o Jesus que foi crucificado, mas a morte não pôde detê-lo. Ele não está aqui, Ele ressuscitou como tinha dito. Você está vivendo uma vida baseada no que Jesus fala para você, ou no que você acredita de outras pessoas e de você mesmo? Vem cá para vocês verem que eu não estou mentindo. Vem cá ver o lugar onde Ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos. Lembra eles que Jesus havia dito: Ele foi ressuscitado e vai diante de vocês para Galileia, lá vocês vão vê-lo. Jesus então aparece aos 11, porque Judas Iscariotes não estava mais. Mateus 28, 18, Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Você pode glorificar a Deus por isso? Esse é o cumprimento da promessa, irmãos. E de você olhar para a tua vida no teu processo e falar: tá, mas por que eu vou aguentar tudo isso aqui, queridos? Você vai passar por tudo isso dando glória a Deus, porque a promessa que Ele tem para a sua vida é muito maior do que as dificuldades que você vive hoje. Isso aqui é maravilhoso, a gente precisa focar nessas palavras. Jesus passa por tudo o que Ele passou, como eu disse antes, porque Ele tinha certeza, convicção 100% da fé que Ele tinha no Pai, que o Pai o ressuscitaria. E olha o que estava esperando Ele na promessa. Por isso que a gente tem que passar pelo processo bem com Deus. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso. Presta atenção em mim. Você crê nas promessas do teu Deus? Você crê nas promessas do teu Deus? Olha o que Jesus termina falando, irmãos. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Sabe esse processo que a gente vive hoje entre a promessa recebida e a sua concretização? Nós não estamos sozinhos nisso não, irmãos. É por isso que eu falei para vocês que quando estiver difícil, quando bater a tristeza, a angústia, a depressão, a dor, a ansiedade, a falta, lembre-se, espera aí,
Deixa eu lembrar aqui das promessas do meu Deus. E eu vou lembrar que eu não estou vivendo essa dificuldade aqui sozinho, não. Jesus está comigo nisso aqui. Ele está comigo quando eu estou doente, porque Ele está comigo para me curar. Ele está comigo quando eu estou passando por falta, porque Ele está comigo para prover. Ele está comigo quando eu estou passando por tristeza, porque Ele está comigo para me encher de alegria. Nós não estamos sozinhos entre a promessa liberada e a promessa concretizada, irmãos. A gente tem que viver de acordo com essa promessa de Cristo. Eu vou preparar para vocês lugar, e eu vou voltar e vou buscá-los. Essa é a grande promessa, a nossa grande expectativa. E enquanto isso, Ele ainda nos enche de uma outra certeza: eu estou com vocês todos os dias. Aleluia. Então essa é a nossa confiança, é a confiança da fé, irmãos, que Deus é fiel e faz o que promete. Para a gente fechar, pense nisso. Ele nos prometeu salvação, e Ele já conquistou isso por nós na cruz do Calvário. Ele nos prometeu esperança, e a palavra do Senhor fala que Ele é o Deus da esperança. E Ele nos prometeu um futuro. E João termina Apocalipse dizendo: eu vi novo céu e nova terra. Ele nos prometeu nunca nos deixar. A gente acabou de ver isso. Eu vou estar com vocês todos os dias, nem nos abandonar. Ele nos prometeu poder pelo Espírito Santo de Deus. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Eu vou, mas eu deixarei com vocês um outro. O Consolador estará com vocês. O Espírito Santo de Deus está aqui, disponível para nós, para trazer paz, alegria, bênção sem fim, sem medida, que nos enche da plenitude do nosso Deus. Olha as promessas dele, irmãos. E a base dessas promessas é celebrada hoje na ressurreição de Cristo, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, irmãos, aí sim você poderia falar qualquer coisa. Mas ali começou tudo. Quando o Pai ressuscita o Filho da morte, ali começou tudo. Uma nova ordem de vida foi criada, a graça foi liberada, e nós vemos essas promessas maravilhosas do nosso Deus enquanto nós estamos aqui na terra. Ao celebrarmos a Páscoa, assim como Ele disse que Ele ia ressuscitar, lembre-se dessa verdade. Nós estamos celebrando Jesus que fez exatamente o que Ele disse que faria. Eu preciso ir a Jerusalém. Eu serei entregue. Eu serei açoitado. Eu serei crucificado. Eu morrerei. Mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele fez o que Ele disse exatamente para a nossa salvação. Queridos, pensa nisso. Pelo amor de Deus, leva o teu pensamento agora a Cristo. Ele fez isso por mim e por você. Ele não fez isso por Ele. Cara, entende isso? Jesus não passou por tudo que Ele passou por Ele. Ele não precisava de todo o poder e toda a autoridade. Ele já tinha, irmãos. Ele já tinha. Ele não precisava de vida eterna. Ele já é eterno. Ele não precisava de nada. Ele fez isso porque a gente fez besteira, e a gente faz até hoje. Ele fez isso por amor a nós, para nos dar uma esperança e um futuro. Ele nos fez para nos resgatar de novo, para nós estarmos com eles, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, assim como foi feito na criação, a perfeição do início, o relacionamento entre Deus e o homem. Ele fez isso por nós. Não foi brincadeira o que Ele fez, não, irmãos. Os homens são maus, e são maus hoje. A gente vê esses caras malucos fazendo o que estão fazendo com crianças em escolas. Pior eram os exércitos que faziam isso com qualquer um que eles achavam inferior. Jesus apanhou demais, sofreu calado, porque Ele tinha dentro dele a promessa, e Ele sabia que ela iria se concretizar. Cara, não abre mão da promessa que você tem em Cristo Jesus.
Para com essa vida que você vai vivendo aí de fraqueza, de ficar para baixo, de ficar levando, de desespero. Não, essa não é a vida de Cristo para você. É como Jesus, eu vou ser fiel, e eu vou ser fiel até o fim. Ele fez isso por nós, por mim e por você. Que hoje você tenha fé nas promessas de Deus. É uma transição que a gente vive, irmãos, entre onde nós estamos e a promessa que se concretiza. Mas enquanto isso, nós perseveramos como o autor de Hebreus falou, porque a promessa vai se cumprir. E enquanto isso, nós não somos daqueles que retrocedem. Não. Nós somos daqueles que permanecem firmes com o nosso Deus, com o nosso Cristo, até o fim. Vamos orar, vamos colocar em pé. Uma vida de promessas é uma vida onde você lembra disso constantemente. Jesus sabia tudo que ele passaria, ele tinha uma promessa. E eu vou continuar. Tem um momento que é tão engraçado que Jesus ele não abre mão do seu processo em nenhum momento, por mais fácil que poderia ser outro caminho. Quando Jesus é chamado para ir curar Lázaro, e ele fala para os seus discípulos: vamos para lá, a Jerusalém. Seus discípulos falam: não, da última vez que a gente esteve lá, a gente quase morreu. Às vezes você vai ouvir que existem caminhos mais fáceis. Existem caminhos mais fáceis, mas Jesus falou: é para lá que eu tenho que ir. Esse é meu foco, esse é meu objetivo, essa é minha promessa. Eu não vou fugir dela. Existem caminhos mais fáceis, mas existe somente um caminho que leva ao céu, que leva a Deus, que leva à eternidade. E este caminho é Jesus Cristo. Ele é a promessa viva. É Ele que nós celebramos hoje. A sua vitória, a sua perseverança, a sua persistência, ser fiel até o fim. É por isso que depois do Apocalipse ele vai falar: ser fiel até o fim, e eu te darei a coroa da vida. Se nós somos seguidores, irmãos, nós seguimos, nós imitamos, nós fazemos conforme. É Ele quem nós temos que nos espelhar constantemente. Ah, tá difícil, espera aí. Deixa eu lembrar aqui do meu Deus. Deixa eu lembrar do meu Senhor. Deixa eu lembrar que o nome de Jesus é maior do que essa situação. Deixa eu rir aqui na cara de Satanás e falar: espera aí, o meu irmão mais velho é todo poderoso. Ele reina de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele está sentado à direita de Deus Pai, Ele tem todo o poder. Ele age em meu favor, não contra. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Ele está agindo em meu favor. Ele é comigo até o fim. Ele disse que jamais iria me abandonar. Ele venceu o inferno. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele vive para sempre e Ele está aqui presente hoje. Nós devemos celebrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é digno dessa celebração. Ele é digno de você lembrar, de você gritar, de você falar, de você louvar, de você dizer: Senhor, eu te amo. Seja exaltado nas alturas, hosana nas alturas ao Filho do Rei. Hosana nas alturas ao Filho do Rei. Se Ele é Rei, Ele deve ser entronizado, irmãos. Entronizado com os nossos louvores. Para a gente encerrar, vamos louvar o nosso Deus. Eu quero que você louve com todo o teu coração. Entronize o teu Senhor com o teu louvor. Que Ele sinta, que Ele saiba o quanto você ama Ele, com tudo que você é, com tudo que você tem. Entrega a Ele em nome de Jesus. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado. Ele levou.
Deus Pai o abandonou, se usou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho.